dores, cansaço, alteração de humor. Será que estou na menopausa? Hoje o nosso assunto é sobre isso e muito mais. Pessoal, a minha convidada é a ginecologista e obstetra Maria Elisa Noriler. Ela foi coordenadora do Ambulatório de Ginecologia Endócrina do Hospital e Maternidade Vila Nova Cachoeirinha e atualmente trabalha no consultório. Maria Elisa, prazer te receber no podcast, para a gente conversar desse assunto que toda mulher quer saber. E, afinal de contas, menopausa não é um assunto só da mulher, é do casal. Você concorda? Com certeza, é um prazer meu também estar aqui. Menopausa esse período, né, do climatério, que vai por volta dos 40 anos até os 55, onde começam as alterações hormonais. Muitas mulheres não percebem essas alterações e têm uma transição tranquila. E outras começam com sintomas, algumas leve, moderado, intenso. E aí a gente tem que saber quando intervir, quando tratar. A nossa preocupação, quando a mulher para de menstruar com menos de 45 anos, que é a menopausa prematura, então entre 40 e 45 anos, então a gente sabe que ela vai se beneficiar de um tratamento, mesmo que os sintomas sejam leves, para prevenir no futuro menor risco de doença cardiovascular, menor risco de osteoporose e outras alterações neurológicas. Agora, quando ela para com menos de 40 anos, que às vezes pode ser uma insuficiência ovariana prematura ou uma menopausa prematura. A gente tem que investigar doença autoimune, tem que algumas coisas investigar outras coisas que podem estar levando associado. Entendi. Então, essa é uma fase bem importante que a gente tem que tratar. E quando as mulheres começam a ter sintomas mais tarde, e que são sintomas leves, muitas chegam, às vezes falam pra gente, doutora, eu não quero fazer reposição hormonal. Eu quero mudar meu estilo de vida, quero fazer isso. E você vai adequando a terapia a cada paciente. Então, tem paciente que se beneficia muito bem do hormônio, e não são todas. É isso que é importante. Porque assim, tá se falando muito em menopausa, muito em reposição hormonal, e não são todas as pacientes que precisam. Vão precisar. Cada paciente tem a sua clínica, o seu caso individualizado. Eu acho que é importante a gente definir para os pacientes assim, porque existe o termo climatério e o termo menopausa. E aí as mulheres ficam meio perdidas, né? E então, assim, vamos separar isso daí para as pessoas entenderem? Isso. O que é? A menopausa, a gente fala aquele período de 12 meses que ela não menstruou mais, e aí a gente pode fazer uma dosagem do hormônio FSH, de um hormônio elevado, acima de 30. Então você fala, você está na menopausa. 1 ano sem menstruar, com alteração hormonal. O climatério é esse período que está na transição, a perimenopausa, quando começa a ter sintomas, antes dela entrar na menopausa, que ela vai menstruar 1 mês, daí ela fica 3, 4 sem menstruar. Então, essa perimenopausa, você já engloba também como climatério. Sim. Então, é uma faixa larga. E esse é o período, assim, importante para as pacientes sintomáticas, para a gente entrar com a medicação na hora certa. Sim. E não deixar passar muito tempo. Porque o que acontece? Hoje a gente sabe que para a reposição hormonal ser efetiva e segura, você tem que usar em até 10 anos da janela da oportunidade. Então, tem paciente que às vezes não sabe, não lembra quando que parou de menstruar. Eu acho que foi há 2 anos. Mas ela tem menos de 60 anos e menos de 10 anos, é a época boa para a gente instituir a terapia com estrogênio e progesterona. Passou essa fase, daí a gente pode usar fitoterapia e outras medidas. Já não é recomendado, não farmacológico, né? Exatamente, não recomendado. Eu costumo brincar com os pacientes que o climatério é o período da bagunça. Isso, né? Uma hora o ovário funciona, aí você menstrua, outra hora não funciona, né? Porque menopausa mesmo é a última menstruação da vida, né? Isso mesmo, Elisa? Isso mesmo. Né? Isso. E a menarca, gente, é a primeira. Então, você ficou menstruada a primeira vez, é menarca. Isso. E a última é menopausa. Isso. E não tem relação. Às vezes a paciente menstruou com 9 anos e ela fala, eu vou parar cedo, eu vou entrar na menopausa cedo. Não tem nada a ver. Entendi. Nada a ver. Tá. E aí, assim, a gente ainda tem um tabu, né? Em cima da reposição hormonal. Desculpa. E aí a gente tem que desmistificar isso daí, né, Elisa? Porque eu costumo dizer que a medicina é uma ciência de verdades transitórias. Então, o que antigamente se falou, hoje é outra coisa, porque os estudos vêm mostrando segurança, né? Então, a gente sabe, do ponto de vista cardíaco, pessoal, que a gente não dá reposição hormonal
para proteger o coração. Então, o cardiologista não vai recomendar isso. Mas a gente sabe que quando repõe o hormônio por sintomas ginecológicos, né, Elisa? Vai beneficiar indiretamente o coração. Isso mesmo. Né? Isso. Quais são os sintomas mais comuns que você pega no dia a dia dessa fase climatério-menopausa? Isso. O sintoma, o principal são os fogachos, as ondas de calor. Então, essa fase dos primeiros 6 anos de menopausa é o sintoma mais evidente. Aí tem a névoa mental, aquela perda de memória, que você esquece às vezes coisas assim que você ia fazer. O distúrbio urogenital, então às vezes é a paciente que não tem distopia, não tem prolapso vaginal, e às vezes ela tá lavando a louça e tem que correr pro banheiro porque ela tem os escapes de urina, mesmo sem esforço. Entendi. Ressecamento da vagina, e aí o ressecamento um pouco mais tardio, aí dor, dispareunia, a diminuição da libido, já pode começar já no início, nos primeiros sintomas de hipoestrogenismo, dor articular. A paciente tem um aumento leve de peso, então ela, às vezes ela faz mais atividade física, ela tenta diminuir a ingesta. Mas não emagrece. Não emagrece. A dificuldade de emagrecer é muito grande. Perder peso. Né? Isso. Outra coisa é as mulheres que falam assim, acordo 3 horas da manhã do nada e não durmo mais. Exatamente. Pronta para começar o dia. Aí você fala, gente, só são 3 horas da manhã. E é isso que a gente orienta, assim, no mínimo 6 horas de sono. A gente vai diminuindo, a gente vai envelhecendo e vai dormindo menos. Mas a gente dorme mais cedo e desperta mais cedo. Mas a gente tem que tentar dormir no mínimo 6 horas. Tá. Até para proteção para outras coisas, claro, né? porque assim, como a gente está falando, a gente sabe, do ponto de vista cardiovascular, pessoal, que o sono comprometido pode impactar a pressão arterial, causar arritmias, né? Pessoas que têm obesidade, por exemplo, têm a apneia do sono, podem ter arritmias, podem desenvolver hipertensão. Então, quando a mulher começa a não dormir, acordar com calorão, ela pode começar a ter pressão alta. Taquicardia, né? Tem mulher que tem, não é arritmia, mas é uma aceleração, né, Elisa? Isso. E outra coisa, ansiedade também, que às vezes até elas ficam, às vezes do nada eu sinto meu coração bater, uma palpitação, um aperto no peito. Também o hipoestrogenismo também leva a esses quadros de ansiedade. Porque também tem interferência no sistema nervoso simpático, né? Que acelera o batimento. Exatamente. Né? E você falou das dores articulares, que as pacientes falam que migra, né, às vezes, porque o estrogênio, ele protege tendões. Exatamente. O dia que eu gravei aqui com uma colega que é fisioterapeuta, ela comentou sobre isso, né, então o estrogênio, na verdade, gente, e assim, é o que a gente fala, né, qual é o ator principal da menopausa? É a queda do estrogênio, não é? Então, as mulheres hoje só pensam na testosterona. Elisa, como que a gente vai explicar isso aqui no nosso podcast? Pelo contrário, você sabe que tem vários estudos mostrando que o nível de testosterona dosada não tem relação nenhuma, mas muitos estudos com a libido. Então, às vezes você pega uma paciente com uma vida sexual super ativa, super bem, com uma testosterona total de 3. E eu já peguei uma paciente que fazia reposição com um nutrólogo, testosterona de 250 e não melhorava a libido. Então, assim, não é, na menopausa, não é a testosterona, tanto que, assim, a gente usa muito pouco caso, assim, pouquíssimos, testosterona transdérmica em baixa dose, a única indicação é disfunção sexual, desejo hipoativo. Então, assim, você tá com estrogênio e progesterona, não melhorou, você acrescenta a testosterona. E esse tempo de uso, transdérmica, em doses baixas, que você pode usar diariamente, se não se adaptar, você tira. Pessoal, gel, transdérmica, gel. E você usou por 6 meses, não melhorou a libido, tira a testosterona. E não adianta ficar insistindo. Então, tem outras coisas aí. Então, você pode usar trazodona, outras coisas para acrescentar com hormônio, bupropiona. Os medicamentos. Para melhorar a libido. Às vezes também, por exemplo, se a mulher está um pouco deprimida, a libido não vai estar boa, né? Dependendo do contexto de trabalho que a mulher tá, ou do relacionamento em si, não vai ter libido boa, né? Sim. Então, a gente sabe que, eu costumo brincar que libido é um combo, né? Não é, assim, uma coisa mágica, né? Então, assim,
Explica um pouquinho aí pro pessoal essa questão aí, tipo, de qual as formas que você pode usar do estrogênio, que são as que você mais usa, quem deve usar progesterona, quem não deve, né? Porque assim, e para as pessoas entenderem, porque assim, hoje todo mundo, um monte de mulher vem com chip da beleza, usando testosterona comprimido. Semana passada, pessoal, atendi uma paciente que a nutróloga deu testosterona sublingual. E isso não existe. Eu assisti uma aula de um colega ginecologista e ele falou o seguinte, que a dosagem da testosterona, o método não é validado para a mulher. Então, você tem uma margem de erro de até 50%. Gente, 50% de erro no exame de sangue é muito alto, ou seja, não dá para confiar. Não. Então, você nem tem que se preocupar com isso. Ficar dosando, tratar a clínica, exatamente. Então, hoje, assim, o que a gente pode usar de estrogênio que é regulamentado, que é liberado pela Anvisa, inclusive reconhecido pelas sociedades norte-americana e europeia de climatério. Então, o estrogênio via oral e via transdérmica. Então, a via oral para reposição sistêmica, a gente usa, sempre começa com a baixa dose, e aí, dependendo dos sintomas, a gente aumenta a dose. A via transdérmica, que pode ser ou gel ou spray, também começa com baixa dose e vai acompanhando os sintomas. E tem o adesivo também, né? O adesivo também, baixa dose, agora tá para lançar um com uma dose um pouco maior e também, também seguro. Então, a gente tem o adesivo, que tem estrogênio e progesterona, tem o adesivo que só tem estrogênio e o gel que só tem estrogênio, daí a progesterona, as pacientes que têm útero, elas precisam de progesterona para proteger esse útero para a parte interna, o endométrio não crescer e não ter um risco aumentado de câncer de endométrio, câncer de útero. Então, elas têm que usar a progesterona. E hoje, os trabalhos, as revisões mostram, os últimos consensos, que a melhor progesterona é a progesterona natural, a progesterona micronizada, que é via oral. Em alguns casos, a gente pode pôr via vaginal óvulo. Em alguns casos, que não se adapta com a oral. E uma outra progesterona que ela tem pouca ação sobre a mama, que é a dihidrogesterona, então, que é uma progesterona que você também pode usar, e ela tem uma especificidade muito boa para proteger o endométrio. Então, essas duas são as melhores progesteronas. Aí tem também a noreticerona, que é do adesivo, também é uma progesterona que também melhora a libido. E a progesterona transdérmica já teve um uso no passado. Não é recomendada, por causa da absorção. Você não consegue níveis protetores para o endométrio quando é transdérmica. Entendi. E aí, quando que a gente opta em usar o estrogênio? Oral ou gel, ou spray? A gente avalia riscos. Então, assim, quando a gente vai atender a paciente, a gente já faz uma avaliação nos riscos cardiovasculares. Então, se ela tem um aumento de colesterol, de pressão, de diabetes. Então, ela tem um risco aumentado para fenômeno tromboembólico. Então, a gente quer tirar a primeira passagem do fígado, que ativa alguns fatores da coagulação, e daí a gente passa o transdérmico, porque daí ela tem menos risco, mais seguro. Sim. Exatamente. Tá. Então, avaliando os riscos. Tem paciente de alto risco, que não pode. Paciente já infartada, paciente que está em vias de cateter, não pode. A gente tem um acompanhamento junto com o cardiologista e não passa. Porque assim, muitas vezes eu como cardiologista recebo, né, pacientes encaminhadas. Então, o que a gente sabe? Que quem já teve evento cardíaco não pode, já teve infarto, já teve AVC, já colocou stent, não pode. Isso. Que a gente fala que é doença manifesta, né? Isso. Agora, você tem pacientes que são de alto risco, não tiveram infarto, mas são de alto risco, quando a gente faz o score de risco do paciente. Agora, pacientes de baixo e médio risco cardiovascular podem. Mas, por exemplo, está hipertensa, você não vai começar a reposição hormonal. Primeiro você controla a pressão, depois você começa. Exatamente. Igual no seu caso, vai começar a reposição hormonal. Tem que fazer o check-up ginecológico, né? Isso, ginecológico. Quais são as recomendações aí? Então, a gente sempre, antes de entrar com reposição hormonal, então, os exames básicos de sangue, porque tem que descartar também doença hepática aguda, que é outra contraindicação para início de terapia hormonal. Sim, a mamografia, ultrassom transvaginal, então a gente tem que avaliar endométrio, ovário e mama.
Sim. E a gente faz também densitometria óssea, para também prevenir a perda de massa óssea que ela vai perder, que nesses primeiros 5 anos ela perde até 10% de massa óssea, é o período que mais perde. No começo. No começo, Tá vendo, pessoal? Olha isso. No começo. Por isso que tem que fazer musculação, pilates, treino funcional, para não perder massa óssea. É isso né? mesmo. E aí você estava falando que, então, quem tem útero vai ter a progesterona. E aí tem mulheres que têm DIU. Isso. Aí no DIU já tem a progesterona. O DIU já tem a progesterona. Aí não precisa tomar. Também não falamos né? do DIU, exatamente. E o DIU até, agora, a nova atualização, para anticoncepção, com levonorgestrel, né, que é o Mirena, você usa, era 5 anos, agora estendeu para 8. E na reposição hormonal, você pode usar até por 10 anos, avaliando endométrio. Ótimo, exatamente. Isso é bom. E aí, se não tiver útero? Se não tiver útero, aí só estrogênio. Só estrogênio. A única indicação é paciente que tirou o útero e ovário, tudo por endometriose. Aí a gente tem que usar progesterona também, mesmo não tendo útero. Ah, não sabia disso. Paciente com endometriose. Tem que usar. Então, assim, gente, o que a gente fala, né? Que nós, profissionais da saúde, eu falo que a gente tem que levar informação para os pacientes, né, Elisa? Isso. Então, uma coisa é assim, você ter medo de fazer a reposição hormonal, mas não ter orientação, muitas vezes você está se privando de um tratamento que vai melhorar a sua qualidade de vida, né? Então, quando você põe as cartas na mesa e avalia risco-benefício, aí você pode escolher. Agora, o que não pode é a paciente ficar no medo, sem saber das coisas, porque assim, antigamente, né, teve essas questões todas de que a reposição era perigosa, mas é porque foi um estudo muito, né, é porque teve um estudo muito grande e esse estudo foi interrompido porque eles viram que teve aumento de câncer de mama e aumento de fenômeno tromboembólico. Só que depois começaram a avaliar esses estudos para ver, mas o que tá indo tudo ao contrário do que a gente está estudando. Média de idade das pacientes, muito 63 anos. Começou assim. A usar hormônio muito tarde. E aí, essas pacientes não eram estratificadas de risco cardiovascular. Paciente que já teve AVC, paciente que já teve infarto. Tinham pacientes de 81 anos. Imagina, a reposição uma população hormonal, muito heterogênea, muito né? heterogênea. E aí você fica com os critérios de análise do estudo que compromete. E também, na época, eles usaram uma progesterona que a gente nem usa mais para reposição hormonal. Tá vendo? Que tem um alto efeito de aumento de densidade mamária, a acetato medroxiprogesterona. E o estrogênio era um estrogênio conjugado equino, bem diferente do estrogênio que a gente tem hoje, do estrogênio natural, que muitas pacientes falam bioidêntico. Então, isso teve relação. E quando eles falaram do câncer de mama, a paciente pergunta, doutora, a reposição hormonal dá câncer de mama? Então, a gente tem que afastar os riscos de primeiro grau. Então, teve parente de primeiro grau? Então, se ela teve mais de 2 pessoas de primeiro grau na família, você pode encaminhar para um geneticista, pode fazer um estudo, uma mutação de gene. A mama dela é normal, tranquila, não é uma mama densa. O que você vai falar para ela? O maior estudo que teve em relação, quando eles avaliaram câncer de mama, então foi esse estudo das norte-americanas. Então, eles viram que o risco existe de 30 casos na população em geral, para cada 10 mil pacientes. Então, 30 casos para 10 mil. As que fizeram a reposição hormonal, ele teve um risco atribuível. Então, não é um risco grande. Aumentou 8 casos a mais. Então, em vez de 30, foi para 38 casos para cada 10 mil. Então, você vai avaliar para 1.000 pacientes, é menos de uma paciente para 1.000 com câncer de mama. Então, a gente fala para a paciente, dá para fazer uso com segurança, fazendo mamografia anual. Então, isso aí desmistificou, que elas tinham muito medo de câncer de mama. E uma coisa interessante é que quando a gente pega pacientes com obesidade, tem muito mais risco de câncer de mama, não é? Exatamente. A obesidade aumenta mais de 20 vezes o risco do câncer da reposição hormonal. Tá vendo? Então, a obesidade, ela tem um risco maior pelos processos inflamatórios e tal. Então, de ativar os pró-oncogênese. O álcool, a mesma coisa. Tá então, vendo? A mulher que bebe diariamente uma dose também tem um risco maior do que a que faz reposição hormonal. Tá vendo? E aí a mulher fica com medo de reposição hormonal, mas toma álcool todo dia, ou tá com obesidade, e aí acha que tá tudo bem. Então, por isso que eu falo, nós precisamos levar as informações, porque senão você se priva de uma situação que por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, que eu sempre falo para as pacientes no consultório, porque minha mãe teve câncer de mama,
né? Na época que ela teve, não tinha esses testes genéticos. A minha irmã teve um câncer de mama, mas o da minha irmã não era genético. E aí eu fui na mastologista. E a mastologista avaliou o meu e eu fiz o teste genético. O meu não deu também, porque o da minha irmã também não deu. Então o dela também foi ao acaso, vamos dizer assim. Né? Claro que ela disse, como mastologista, que existem alguns genes que não são conhecidos. Você tem que ficar alerta. Você tem que ficar alerta. Mas assim, se você mantém o peso, controla a ingesta de álcool, não vai ter um consumo excessivo, vai fazer atividade física. Você vai usar a menor dose. Vai usar a menor dose, tá te dando né? melhoria. Não vai usar muitos anos, né? Exatamente. Não é isso? É isso mesmo, é isso mesmo. Aí você pode ir administrando o risco. É isso, administrando o risco. É isso mesmo que o oncologista fala. Porque não é assim. Tudo na vida tem risco-benefício. Então, alguém pode querer fazer e a outra mulher pode não querer. Ok. Sim, sim. Mas o que não pode é se privar. Porque realmente tem mulheres que a vida vira um terror, né? Você quer ver uma coisa que muda, como você falou, a medicina evolui. Hoje já está se falando em uso de estrogênio tópico, gel, via vaginal, em baixa dose, acompanhado pelo médico, ginecologista, mastologista e conversando com o seu oncologista, naquelas pacientes que já tiveram câncer de mama, e que já tentou hidratante vaginal, laser radiofrequência e não melhorou, para melhorar a qualidade de vida. Então, a gente, em conjunto com o oncologista, a gente hoje já tem indicação já de a gente usar numa dose menor, um tempo curto, apenas local. Pois é, tá vendo? Isso até há então, 5 anos atrás não se falava. Exatamente. E agora tá para chegar um remédio novo, né? Para os folgachos, conta aí. Então, para todo mundo saber. Na Anvisa já está em tramitação, né? Eu acho que final do ano ou começo do ano já entra. Ele é um antagonista da neuroquinina 3. Então, esse termo técnico, ele age lá no centro, no hipotálamo, no centro termostático, que dá os starts, né, do aumento da temperatura. E o que ele é bom, a ação boa dele? Ele diminui a intensidade dos fogachos. Nos Estados Unidos, a população já está usando desde 2023, Europa também, em vários países. Então, ele age diminuindo a intensidade dos fogachos e a frequência. Então, aquela paciente que tinha, 10 fogachos por semana, vai ter 4, 5. Excelente. E mais fraco, mais leve. Então, assim, é uma medicação bem promissora e ela age nessas pacientes que não pode fazer reposição sistêmica. Pois é, porque exatamente. Uma paciente que teve câncer de mama ou uma paciente que teve câncer de endométrio. Alguns tipos de câncer de ovário. Não pode fazer reposição hormonal. Então, você vai entrar com uma medicação a mais. A gente usa também, enquanto não chega essa medicação boa, e a gente também não sabe o custo que vai chegar aqui. Então, talvez não seja acessível para todos. A gente usa os inibidores de recaptação da serotonina, os inibidores de recaptação da noradrenalina, que antidepressivo. Os antidepressivos, exatamente. E tem uma resposta boa. Tem paciente que fala, doutora, deu uma melhoradinha. Ajuda. Né? Só a gente tem que ter cuidado que tem alguns medicamentos, paciente que tem câncer de mama, daí a gente vai usar o antidepressivo. Não pode usar fluoxetina e paroxetina quando elas estão usando tamoxifeno, porque eles competem na metabolização. Aí vai diminuir a eficácia do tamoxifeno. Pois é. Aí você tem que daí usar um escitalopram ou uma desvenlafaxina. Exatamente. Porque assim, gente, hoje é muito importante a gente estar falando isso aqui, porque a gente tem visto absurdos, assim, de reposição hormonal, umas invenções, umas coisas que as pacientes estão recebendo de tratamento, né, Elisa? Infelizmente. Então, assim, eu acho que uma coisa importante é a gente falar assim, não existe reposição hormonal cara, absurdamente cara, igual eles estão cobrando o chip da beleza. Esses dias para trás, uma paciente minha, a médica deu uns comprimidos via vaginal que custou R$3.000 na farmácia de manipulação. Sim. A dosagem hormonal sublingual também não tem nada disso. Eficácia, então, assim, no sangue. A reposição hormonal, ela é barata, né? Você vai na farmácia e compra, na farmácia normal, não é para manipular, não é isso?
Né? O ideal é você comprar, não é? Medicação que teve longo tempo de estudo, que teve, exatamente. que tá em consenso, onde as sociedades orientam. Em novembro de 2024, a Anvisa fez um manifesto, porque várias sociedades se mobilizaram, Sociedade de Cardiologia, Sociedade contra esses implantes manipulados, Sociedade de Cardio, de Endócrino, Sociedade de Urologia, de Oncologia, de Climatério, de tudo, várias sociedades. A Febrasgo, Ginecologia e Obstetrícia. E agora, a Febrasgo, em fevereiro agora de 2026, de novo se pronunciou contrária aos implantes. Por quê? Porque o que tem dentro do implante, Cris, você não sabe o quanto libera. Já tentaram fazer estudos. E eles têm os estudos observacionais, porque às vezes eu atendo paciente que fala, não, mas o doutor me mostrou uns estudos. Mas são estudos pequenos, não são estudos longos como a gente tem na reposição convencional. E o que acontece? Às vezes a gente pega a paciente. Eu peguei uma paciente ontem. Ela me trouxe os exames que ela acabou passando num nutrólogo. Ela estava com a testosterona total de 450. Olha isso, gente. Isso é testosterona de homem. A testosterona normal para mulher alguns laboratórios até 60, outros até 70. Isso. Então, assim, o risco de manter esses picos, você não sabe se mantém isso uma semana, se mantém isso 10 dias. Porque cada um absorve de um jeito, né? E aí, o que acontece? Nível alto, você como cardiologista sabe, a testosterona enrijece o vaso, dá lesão endotelial. Isso. Então, a paciente já está com colesterol alto, está tomando remédio para o colesterol, vai usar a testosterona em dose alta, que a gente não sabe quanto libera. E aí os efeitos também para mama. Tem receptor para mama também para testosterona. Então não está isento também. E quando você tem uma testosterona elevada, ela não converte em estrogênio? Também. Né? E daí você tem e aí você também aumentado. Exatamente, ainda tem isso, também. Né? Aumenta então assim, risco tromboembólico. Exatamente. Então assim, a gente tem todos esses problemas e assim, se você tiver um evento, vamos supor, você teve uma trombose, um infarto, um AVC, seu implante vai ficar lá, não tem jeito de você tirar. E aí você vai ficar alimentando o problema que você não vai ter como resolver. Porque você vai ter tido um evento, porque quando você está usando uma reposição hormonal e faz uma trombose, por exemplo, você para de usar. Né? O médico fala, olha, parou. O adesivo vai avaliar, ou tá fazendo reposição hormonal, teve um sangramento, vai avaliar, não é? Espessamento endometrial. E outra coisa, gente, quando você faz essas reposições e uso de testosterona, a mulher fica com características masculinas, né, Elisa? E tem a longo prazo o aumento de acne, queda de cabelo. Eu já tive paciente com aumento de clitóris que não volta, irreversível. Né? A voz também não fica volta, grossa. A voz fica diferente. E também, são duas coisas que não voltam. E uma outra coisa, Cris, também, que a paciente já está nessa fase de transição de alteração do humor. A Sociedade de Psiquiatria também entrou nesse manifesto em novembro de 24, também contrária aos chips com testosterona. Porque tem paciente com bipolaridade, tem paciente que pode surtar, entrar em surto psicótico. É isso mesmo. Com elevação de testosterona. Quem tem uma predisposição, quadro de mania, psicose, é isso mesmo. Pode se encadear. Eu já vi endocrinologista falar isso e psiquiatra também. E a agressividade, fica muito agressiva no trabalho, com o marido. Então, tem que avaliar o que é seguro, né? Eu falo, eu acho que o que o médico tem que pensar antes de fazer qualquer coisa? Não fazer o mal, né? Princípio básico da medicina, não causar dano ao paciente, né, Maria Elisa? Dano. A gente fez um juramento, a gente está ali para levar as informações corretas, mostrar os riscos e benefícios. Tem paciente que vai querer, tem paciente que não vai querer. Sim. Mas você causar um dano, então eu sempre falo, desconfie de tratamentos na menopausa que sejam caríssimos e que sejam manipulados. Porque, infelizmente, hoje a gente tem muito profissional tendo muitos benefícios financeiros com esse tipo de tratamento que não tem evidência, segurança, eficácia. E você vai ser um número. Mas se algo acontecer com você... 100%. Você é 100%. E outra coisa, muitas vezes eu falo que esses profissionais, eles nem sabem o que eles estão causando. Porque a pessoa não volta lá. Também. A pessoa infarta e vem pra gente. A pessoa tem um sangramento ginecológico, ela vai lá em você. Entendeu? Tem vários casos. A pessoa teve uma trombose, né? Então, assim, é muito sério.
Agora, a menor dose que melhora. Né? Então você começa, volta no ginecologista, ajustou ali, ajustou aqui. E a maioria das mulheres fala, nossa, melhorou muito. Né? E assim, eu acho que é muito importante, por exemplo, eu tenho um colega que ele às vezes chama o marido na consulta para mostrar assim, olha, a fase, o contexto, recomenda fazer terapia de casal, porque às vezes você vai ver ali a questão da libido e é muito mais uma coisa do relacionamento que não tem nada a ver com a testosterona. A alteração hormonal. Exatamente. A terapia cognitiva comportamental tá no último consenso indicada para pacientes que às vezes você já chegou na dose máxima e ainda não tá boa. Você orienta outras técnicas também. Terapia é muito bom. E assim, hoje, de fitoterápicos, né, infelizmente, quem não pode fazer a reposição hormonal, ela tá muito prejudicada, vamos dizer assim, né? Aquela mulher sintomática que não pode fazer, né? Tipo, alguns cânceres ginecológicos, né, que você falou, e a questão cardiológica, né? E aí agora a gente tem essa medicação que tá para chegar, que vai ajudar muito, os antidepressivos que a gente consegue minimizar um pouquinho, né? Mas, ao mesmo tempo, eu queria chamar a atenção para uma situação que eu tive uma paciente recente com uma miocardite. E ela veio com queixa de cansaço que ela, num primeiro momento, achou que era menopausa. Então, assim, a gente também tem que ter cuidado para não botar toda a conta na menopausa. Né? Porque, às vezes, pode ser outra coisa também. Então, quando a mulher tá nessa janela, né, Elisa, de 45 a 55 anos, pode ser menopausa? Pode. Mas pode ser do coração, pode ser uma depressão. Porque os sintomas se misturam, né? E você sabe que essas pacientes, como eu estimulo a fazer mais atividade física, eu peço para todas ecocardiograma e teste ergométrico. Isso. E se vir alguma alteração, vai para o cardiologista. Isso mesmo. Então, isso é importante também. Entre os exames ginecológicos, o teste ergométrico e o ecocardio eu peço para todas. Também. Claro, porque é importante pelo menos um rastreio básico, é o que você falou, né? Sim. Se detectar alguma coisa, vai lá para o cardiologista ver, né? Bom, Elisa, eu acho que a gente abordou assim, foi um bate-papo bem, né? Legal. Assim, a gente coloca um roteirinho, mas a gente vai conversando e a coisa vai fluindo. Você acha que tem alguma outra coisa que você queria ter falado, que a gente não abordou? Ou alguma coisa assim importante? Não, eu acho que para paciente, sempre pedir indicações e pesquisar o profissional que ela está indo. Então, assim, pesquisa, entra na página do CRM, vê se ele tem RQ, se é um médico registrado. Gente, RQ, vou explicar, o pessoal não sabe, é registro de qualificação de especialidade. Isso. Então, muita gente se diz nutrólogo, se diz médico do esporte, endocrinologista, e não é. Fez um cursinho, mas não tem o título de especialista, né, Elisa? Exatamente. Então, procura o profissional especializado, tira todas as dúvidas e muito cuidado com rede social, com mídia. Então, assim, às vezes é uma aparência, né? Mas vai ver se é um médico atualizado, que está indo em congresso. Porque o que a gente ouve de muitas pacientes, que quando fala assim, doutora, eu confio na senhora, mas eu queria mesmo saber se eu podia repor testosterona ou não, porque me falaram que os ginecologistas de hoje estão desatualizados. Olha que absurdo. Então é isso que tem que ter o cuidado, porque às vezes você não entrar... porque você não vê segurança, não tem estudo a longo prazo e tal, tudo que a gente já falou, para você colocar um implante de longa data, então um outro colega fala, não, ela não coloca porque ela está desatualizada. E assim, o meu colega ginecologista falou que esses estudos com testosterona gel, né, usando por 5 anos não tem problema. Assim, no gel, e dose né? Baixa, e dose baixa. Então, assim, e muitas vezes pode até passar ser um efeito meio placebo, né, Elisa? Assim, um efeito, a mulher usa e acha que, às vezes não faz tanto efeito, assim, no fisiológico, vamos dizer assim. Avaliando os grandes estudos, nível de evidência da libido, não foi conclusivo o uso de testosterona para melhora da libido. Para algumas pacientes melhoram, mas estudo assim, em larga escala, não foi. O que melhora é o estrogênio. Eu acho que assim, eu também penso como você, eu acho que as pessoas devem ir em médicos indicados,
médicos de confiança, desconfiar quando manda fazer coisa manipulada, porque a reposição hormonal hoje é para comprar na farmácia, não é caro. De boa qualidade. Né, assim, de estudos de indústrias que já tem aquela pureza, responsabilidade, são fiscalizadas. Não é à toa que as sociedades europeias e norte-americanas, onde tudo começa, né, a medicina, as pesquisas grandes, Estados Unidos e Europa, aprovam o que tem no mercado, na farmácia. Então, assim, não tem aprovação em lugar nenhum de você colocar uma coisa a longo prazo, liberando não sei quantas microgramas, miligramas. Não, e você não sabe o que tem lá, porque tem médico que põe gestrinona, testosterona, põe um monte de coisa, tem até ocitocina. Tem gente que põe metformina, que eu nem sei como, NAD, umas coisas. Esses dias na cápsula do comprimido via vaginal, que a profissional passou para minha paciente, tinha sildenafila, medicamento igual Viagra. Gente. Tipo assim, gente, não tem o menor sentido. Então, assim, vá em médicos e dê um busca CFM. Então, pessoal, se você quiser saber sobre o médico que está te atendendo, você dê um busca CFM, que é o Conselho Federal de Medicina. E lá você coloca o nome dele e vai aparecer se ele tem o RQE, que é o Registro de Qualificação de Especialidade. Para você saber se o seu médico está realmente dentro da especialidade que ele diz estar. Porque, infelizmente, hoje tem muita coisa acontecendo, né, Elisa? A gente precisa ficar, além de orientar o paciente, a forma dele usar a medicação, dele fazer os exames, a gente tem que orientar ele a se cuidar para não cair em ciladas. Em ciladas, infelizmente, né? É isso mesmo. Pra gente continuar nessa coisa de cuidar bem das pessoas. Porque eu sempre falo que todo paciente é amor de alguém. Né? É isso mesmo, né? É isso mesmo. Querida, obrigada pela sua presença, foi excelente o nosso bate-papo, agradeço a sua contribuição por informações tão valiosas que as mulheres estão sempre em busca hoje, né? A gente tenta fazer o que eu gostaria que fizesse pra gente, né? É claro. Porque a gente tá nessa fase já. É claro, estamos juntas, né, amiga? E aí eu falo pras pacientes isso, eu falo, olha, eu prescrevo pra vocês o que eu uso. O que eu quero que prescrevam pra mim. Exatamente. Que tenha segurança. É isso mesmo. Isso aí, Cris. É isso aí, Tintim. Saúde. Bom, viva o climatério. Ficamos por aqui, pessoal. Até o próximo podcast.